Deus falou com você 5 vezes e você não ouviu. Exatamente. Deus falou com você 5 vezes e você não ouviu. Talvez você diga assim, mas como? Bem, Deus falou, mas você não deu a devida atenção, você não entendeu que aquilo ali era Deus. É que nós pensamos que Deus, Ele vai nos chamar como alguém que nos chama, como um filho que chama pai, mãe. Não. Deus vai nos chamar por vários meios. Ele vai nos mostrar, nos avisar, nos dar livramento por outros meios. Você vai ter que se tornar uma pessoa expert em ouvir a Deus. E não pense que é uma coisa difícil, uma coisa de outro mundo, mirabolante, não. Você só tem que começar a se familiarizar com essa voz. Eu conheço a voz da minha esposa. Eu conheço a voz do meu filho. Eu conheço a voz da minha filha. Eu conheço a voz do meu pai. Eu conheço a voz da minha mãe. Eu conheço a voz deles. Eu conheço a voz dos meus irmãos de sangue. Eu conheço a voz dos meus funcionários. Mas eu só conheço a voz deles porque a gente está muito junto. Então, acabei me familiarizando com a voz deles. Bem, você vai ter que aprender a se familiarizar com a voz de Deus. Se você quer ter direção de Deus, você vai ter que se familiarizar. Eu vou falar de 5 vezes que Deus falou com você e que você não ouviu. Deus falou, mas você não ouviu. Certo? Então preste atenção nessa palavra. João 10, 27, olha o que Jesus disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A Bíblia não mente. A Bíblia não mente. A Bíblia não falha. Se a Bíblia diz que as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele, é porque você ouve. Deus não diz um A sem querer chegar no Z. Então Deus está falando. Deus está falando comigo. Deus está falando com você, porque nós somos ovelhas dele. Salmos 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Por que a Bíblia diz ali, guia-me mansamente a águas tranquilas? Guia-me, porque faz parte da condução de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos guia, ele fala, mas não paramos para dar ouvidos. É como se alguém estivesse nos chamando, fulano, 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 e a gente está sem ouvir. Parece que a gente não consegue escutar, mas Deus falou. E eu vou mostrar para você hoje 5 vezes que Deus falou contigo. Você quer saber? As 5 vezes que Deus falou contigo? Vamos lá para a primeira. Quando você pegou a sua Bíblia e ali um versículo saltou nos teus olhos. Ali Deus falou contigo. Daí você diz, não, eu só achei bonito aquele versículo. Não. Não é só um versículo bonito. O Espírito Santo destacou aquela passagem para você. O Espírito Santo destacou aquela passagem para você. Então, não é que você achou bonito. Não é porque você achou bonito. Você podia ter achado bonito qualquer outro versículo, mas Deus destacou para você aquele versículo, porque ali tem uma informação de Deus, ou para aquietar a alma, ou para você ter uma ação, enfim, ali o Senhor falou contigo. Segunda forma que Deus usou para falar contigo, você foi à igreja, ou você entrou aqui numa oração minha. Daí o pastor, o pregador, ministrou, ou eu estava ministrando, e você disse, puxa, parece que conhece minha vida,
Parece que sabe o que eu estou passando. E daí você chega em casa e diz assim, olha, o pastor falou tal coisa. Eu achei tão bonito, parecia que ele estava falando da minha vida. Na verdade, aquele pastor, aquele irmão, aquela irmã, na verdade foi só um canal de Deus para falar contigo. Eu me lembro de uma situação que eu passei. Eu estava pastoreando a primeira igreja ainda. E Deus me deu uma palavra para ministrar. E sabe, a gente ministra muito. E o marido de uma mulher foi na igreja pela primeira vez. E daí, sabe, quando terminou o culto, ele olhou para ela e disse, bravo com ela, o que você vem na igreja falar da minha vida? Como é que esse homem sabe da minha vida? Eu não me lembro se eu entreguei uma palavra para ele também. E ela disse, mas eu não contei. E ele disse, contou sim, como é que ele sabe dos detalhes? E ela disse, eu não contei. E daí ela teve que trazer ele na frente, porque ele estava brabo com ela. E daí ela disse assim, ó, fala para ele que eu não contei. Eu não contei a vida dele para você. E eu tive que explicar para ele, eu disse, amigo, Deus fala. Deus fala, Deus estava falando contigo. Então, às vezes, sabe, a gente acha assim, puxa, tá tocando no meu problema. Mas não, é Deus falando com a gente. É Deus falando com a gente. A terceira forma que Deus falou e você não ouviu. Deus falou com você através de uma inquietação dentro de você. Aquele dia que você não conseguiu dormir. Aquele dia que você perdeu a paz. Aquele dia que estava tudo tranquilo. Estava tudo tranquilo. E sabe, você estava até com sono antes de ir dormir. Eu não sei quantos de vocês já aconteceu isso. Sabe, você estava caindo de sono, porque parece que 9 e pouco da noite, 10 horas, entro em modo repouso. Sabe, porque eu acordo muito cedo todos os dias. Então, 9 e pouco da noite, 10 horas, assim, eu já estou quase indo dormir. E aconteceu comigo esses tempos isso. Sabe, eu estava com tanto sono, estava tão cansado, e eu pensei, vou dormir. Quando coloco a cabeça no travesseiro, pá, fico com os olhos estralados. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Deus queria falar comigo. Uma inquietação, algo que eu ia viver no outro dia. Então, às vezes, Deus está falando com a gente, sabe? Deus está falando com a gente, Deus está querendo nos mostrar, sabe, alguma coisa e a gente não vai orar, a gente não vai conferir, a gente não vai perguntar para Deus o que realmente, sabe, estamos sentindo naquele momento, mas é uma comunicação do Espírito Santo a nós. É o Espírito Santo comunicando a gente. Amém? A quarta forma que Deus falou contigo e tu não ouviu. E antes de eu falar da quarta forma aqui, já deixa a tua curtida nesse vídeo, por gentileza. Tá? E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Você está vendo aqui que só está fazendo bem para você escutar essa live. Então inscreva-se, vamos andar junto. Ok? A quarta forma que Deus ele usou para falar com você, mas você não ouviu. Ele usou as circunstâncias ao seu redor. Como assim as circunstâncias? Uma porta se fechou que estava quase aberta. Na tua cabeça ia dar tudo certo, mas acabou dando tudo errado. E aquilo que era para dar tudo errado, deu tudo certo. Bem, Deus está nisso aí. Deus está falando com você. Quando a porta se fecha, Deus está falando com você. Deus está dizendo, não force. Quando, sabe, alguém se afasta de nós, não force. Deus tem o melhor para aquela pessoa e Deus tem o melhor para você. É que às vezes a gente quer forçar as coisas. A gente quer mexer no trabalhar de Deus. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido do Senhor? É que eu não posso mexer na forma como Deus está trabalhando. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso me meter. Eu não posso me meter porque Deus está trabalhando.
Às vezes a gente quer se meter, a gente quer ser impulsivo, a gente quer fazer tal coisa, quer fazer outra. E sabe, Deus sabe o que está fazendo. E nem tudo é sobre você. Essa é forte, hein? Nem tudo é sobre a gente. Aí você diz, como assim nem tudo é sobre a gente? Nem tudo é sobre a gente. Tem coisas que Deus está fazendo e que é, às vezes, em relação a outra pessoa. Deus quer o melhor para ela. Deus quer o melhor para o teu amigo. Deus quer o melhor para o teu parente. Deus quer o melhor para o teu filho. Porque, às vezes, a gente pensa assim, não, o melhor é que esteja comigo. Às vezes, não é o melhor. Porque a gente pensa muito na gente, mas a gente tem que pensar mais no plano de Deus. Sabe, o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito, então não dá para mexer no que Deus está fazendo. Não dá para a gente tocar no que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo, deixa Deus fazer. Não mexe, não tenta mexer no que Deus está fazendo. E a quinta forma que Deus ele usa para falar conosco é por meio de sonhos e visões. Deus fala conosco. Na profecia de Joel, no capítulo 2, a Bíblia diz que o Senhor derramaria do seu Espírito. E os vossos filhos e filhas profetizariam. Os velhos teriam sonhos. Os jovens teriam visões. Faz parte do derramar de Deus, quando Deus está fazendo algo, na nossa vida, Ele vai nos dar sonhos proféticos. Ele vai abrir a nossa visão espiritual. Ele vai, abrir e descortinar a realidade espiritual para nós. E Deus, Ele vai falar. Então, esse sonho que você teve, inclusive com uma pessoa, saiba que Deus está falando algo aí com você. Amém? Deus está falando algo aí com você. Em nome de Jesus. Eu deixo essa instrução para você. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? Espero que essa palavra tenha te ajudado. E você que veio aqui nessa live, eu quero fazer uma oração por você. Eu também gostaria de lhe convidar a se tornar nosso aluno na Academia Kindle Global. Deixa eu mostrar aqui para você. Quem se inscrever até domingo na Academia Kindle, vai receber esses 21 e-books, tá? Para você ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador. E um detalhe, quem se inscrever até domingo ao meio-dia, a inscrição vai ser menos de R$10. O que é isso, gente? Aí você diz, mas por que você está fazendo isso? Para você experimentar a academia. Eu quero que você experimente. Eu quero que você conheça a academia, porque a gente fala muito da academia aqui, mas as pessoas têm que conhecer. Eu quero muito que você conheça. Nem que você fique ali 28, 29 dias e depois cancele, se você não quiser continuar. A minha oração é para que a gente continue caminhando junto. A minha oração é para que você faça parte da academia e que, você possa crescer espiritualmente nos eventos que temos ali dentro. Janeiro vamos voltar a ter eventos dentro da academia. Não fica de fora. Ok? Posso orar por você? Permite que eu ore? Muito bem. Senhor Deus e Pai, eu te peço novas oportunidades agora, no nome de Jesus. Fala com teus filhos novamente. Fala com eles, dá direção para eles, guia seus passos e livra-os do mal. No nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que entrou nessa oração doente, com problemas, com desafios, ou talvez, Pai, refletindo sobre a vida e está desanimado, triste. Intervém, Pai. Toca com teu poder, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até mais. Você pensa que isso é normal, mas na verdade tem a digital do diabo aí. Como assim? Tem coisas que nós normalizamos, pensamos que é natural, faz parte da vida, quando na verdade tem a digital do inimigo. Foi o diabo que cruzou aí, trazendo essa destruição, essa ruína, essa perda. Hoje você vai identificar os ataques espirituais mais comuns que o inimigo usa contra a vida das pessoas, e a maioria das pessoas normaliza esses ataques.
nós não podemos esquecer que somos seres naturais, mas também temos um espírito, temos uma alma, ou seja, somos espirituais também. Tem coisas que você não vê no natural, mas que acontecem no espiritual. Tem muita gente enfrentando luta, pensando que é o excesso de trabalho, pensando que o problema dele é com o outro, que não gostou dele desde o dia que ele começou naquele novo emprego, e na verdade tem mais coisa aí por trás. Eu costumo dizer que nós precisamos ter uma leitura mais espiritual das coisas. Por trás das entrelinhas tem muito mais do que você imagina. Eu espero que essa palavra não só traga clareza para você, mas que essa palavra também venha te ajudar a sair desse alvo que você está de ataques do inimigo. Eu creio que essa mensagem que eu vou trazer e depois a oração que eu vou fazer no final vai ajudar muitas pessoas. Eu creio que Deus coloca a palavra certa na nossa vida no momento certo. Se você está assistindo agora essa live, é porque alguma coisa aí na sua vida precisa ser vencido pelo poder de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Não existe nada de que vai ser falado aqui, vai ser ministrado, que vai prejudicar você. Ao contrário, se tem coisas espirituais que estão atacando você ou a sua casa, isso vai ser desfeito em nome de Jesus Cristo. E mais, muitas vezes nós oramos pedindo a Deus, Senhor, me mostra uma luz para sair disso. E Deus coloca esse vídeo no caminho de pessoas para que esse vídeo seja uma direção de Deus para a tua vida, uma direção de como você deve orar, uma direção de como você deve batalhar contra certas coisas que você acha que é normal, mas isso que você acha que é normal é espiritual. E é isso aí que está trazendo muitas vezes perdas e atraso. Então fica aqui até o fim, porque eu vou falar de 5 coisas que nós normalizamos, mas que tem a digital do inimigo. Você vai entender o que eu vou falar. Cada um de nós aqui, tem a sua própria digital. Eu tenho a minha própria digital e não tem ninguém no mundo igual à minha digital. Porque Deus cria seres únicos. Deus criou você para ser único. Então você tem a sua digital, eu tenho a minha, cada um de nós tem a sua. E o inimigo tem a dele. E eu vou mostrar para você hoje. A Bíblia nos diz, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, e você que está entrando aí, já deixa a tua curtida nesse vídeo, por gentileza. Tem também um sininho aí. Clica nesse sininho e ativa todas as notificações para que você, toda vez que eu entrar ao vivo, você seja avisado pelo YouTube e não perca nada. Deus tem falado muito conosco. Deus tem nos abençoado muito. E quem nos acompanha aqui, nas orações às 6 da manhã, às 18 horas, sabe do que eu estou falando. Nós temos muitos testemunhos de milagres. E milagre quem faz é Jesus. Amém? Nós cremos nele, cremos que ele pode todas as coisas. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos no profético. Que Deus te abençoe. João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que Jesus está dizendo é que a digital do inimigo é matar, roubar e destruir. Agora, a digital dele é dar vida e vida com abundância. Jesus está dizendo algo aqui muito poderoso, que a obra dele é diferente da obra do inimigo. O jeito dele fazer as coisas é diferente de como o inimigo faz. Enquanto o inimigo quer destruir, ele quer restaurar. Quando o inimigo quer matar, ele quer dar vida. Então a obra de Jesus Cristo na nossa vida é nos dar vida, vida e vida com abundância. Então, algumas coisas. Não é normal uma pessoa estar sempre cansada se ela está bem fisicamente. Não é normal. Você está bem fisicamente, fez exame, está tudo certinho com você. Mas você está sempre cansado. E você trabalha tanto quanto o seu vizinho, você trabalha tanto quanto alguém próximo de você ou seu colega de trabalho. Tem cansaços que não são naturais.
quando você, sabe, tem um dia, você trabalha, digamos, 10, 12 horas. Aí você chega em casa, você toma um banho, aí você deita, relaxa, nem que seja meia hora. Você acorda novo de novo, pronto para trabalhar de novo. Agora, tem cansaços que são espirituais. Você pode tomar banho, você vai estar cansado. Você dorme, você vai acordar cansado. E até no seu dia de folga, você já vai acordar cansado e vai, sabe, passar o dia inteiro arrastado. Porque talvez esse cansaço, ele não seja natural, ele seja algo espiritual. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Tem forças que só são renovadas pelo Senhor na nossa vida. É por isso que você vai ter que discernir se esse seu cansaço que você está fora da curva, se isso é algo normal ou se isso é anormal. Porque se for anormal, é maligno. E você vai ter que combater isso, buscando a presença de Deus. Buscando a presença de Deus e vencendo isso que está tendo algum tipo de ilegalidade aí na sua vida. Segunda coisa, não é normal os negócios estarem sempre dando errado. Porque eu vejo as pessoas dizendo assim, que se você fizer as coisas certas, os negócios vão dar certo. Mas e quando você faz tudo certo e dá errado? Já parou para pensar nisso? Porque as pessoas não falam disso. Mas eu já vi pessoas entrando num ciclo, sabe? Onde as coisas mudam de uma maneira para ela a todo momento. Então ela tem momentos de alto e de baixo, e eu não estou falando de pessoas que não são profissionais, eu não estou falando de pessoas que se arriscam assim, muito. Estou falando de pessoas que são trabalhadoras, pessoas que são esforçadas, pessoas que se dedicam, mas chega lá no fim, e as coisas dão errado. Daí alguém diz assim, não, é porque não é um bom vendedor, não é um bom empresário. E se eu disser para vocês que algumas pessoas, existe uma influência, o inimigo tocou lá na vida delas e está levando elas a viver essa vida de dificuldade. Por mais que a pessoa seja um bom profissional, por mais que ela seja um bom negociador, por mais que ela tenha uma experiência de mercado, ela faz tudo certinho. Quando chega no fim, dá tudo errado. Bem, algumas pessoas estão sendo afetadas espiritualmente e não descobriram que isso ainda é um ataque espiritual. Aí você diz assim, mas o empresário lá não serve a Deus, não tem fé e as coisas dão certo para ele. Pode dar certo no financeiro, mas não significa que as coisas estão dando certo para ele. Porque o filho dele pode estar perdido, a esposa pode estar perdida, o casamento pode estar perdido, a saúde pode estar comprometida, a vida dessa pessoa pode ser, sabe, como se fosse um pequeno inferno e você não sabe. Você não sabe. Mas a Bíblia diz, você acha que o dinheiro blinda a vida de uma pessoa totalmente? Você acha que a riqueza, o poder, a influência blinda a vida de uma pessoa das coisas espirituais? Eu vi um ator de Hollywood falando um negócio interessante, ele dizendo assim, eu desejo que todo mundo fique rico. Ele dizendo isso, eu desejo que todo mundo fique rico, que todo mundo tenha dinheiro, para as pessoas descobrirem que não está aí a resposta que estão buscando. Eu não estou dizendo que dinheiro é mau, ao contrário, dinheiro bem administrado é uma benção. Mas o que eu estou dizendo é que tem coisas que são espirituais. Pronto, é isso aí. E tem gente que não entende. Terceira coisa, não é normal a pessoa ter uma inquietação constante. Inquietação. Ou seja, ela senta, levanta. Ela está num lugar, daqui a pouco ela quer ir embora daquele lugar. Não para em emprego nenhum. Não para em cidade nenhuma. Não é normal. Tem coisas que são espirituais, que trazem uma inquietação para a vida da pessoa. Então, nada traz tranquilidade para ela. Ela tem que estar sempre mudando de casa, ela tem que estar sempre mudando de apartamento, ela tem que estar sempre mudando de uma coisa, mudando de outra. Ela não consegue, sabe, se estabelecer.
Essas inquietações são espirituais. Isso traz uma anormalidade que não é boa, é maligna. Tem o dedo do inimigo aí trazendo essa inquietação. Para quê? Para que a pessoa não se estabeleça, para que ela não construa nada na vida, para que ela não chegue no destino que Deus tem para a vida dela. E você sabe, pedra que muito rola não cria limo. Ainda que eu acredite que Deus sim nos movimenta, porque Ele é um Deus dinâmico. Agora, movimentar quase todo mês são coisas que nós temos que nos aperceber que é espiritual, certo? É espiritual, tem coisas que são espirituais. Quarta coisa, não é normal não ter o prazer de estar em casa com a sua família. Não, porque eu estou muito acostumado a trabalhar, eu estou muito acostumado a estar sempre envolvido em um projeto. Não é normal você não ter prazer de estar na tua casa. Não é normal você não ter prazer de estar com a tua família. Tem coisas que são espirituais. O inimigo talvez esteja tentando tirar a tua família. Ele está tentando tirar a tua casa. E você pensa que é normal, que eu tenho que ganhar dinheiro, que eu tenho... Não é normal você não ter prazer. Tem gente que tem mais prazer com os amigos do que está com a família. Tem gente que tem mais prazer de estar com o celular na mão do que conversando com os filhos, do que conversando com a esposa, do que conversando, sabe? Ou seja, isso não é normal. Tem coisas que são espirituais. O inimigo, ele vai tentar prender você numa coisa, para que você não venha desfrutar daquilo que é mais importante na tua vida, Deus, tua família e o que Deus colocou nas tuas mãos. E antes de encerrar aqui, antes de falar da quinta coisa, eu gostaria de pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve, vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Eu acredito no profético, ministro profético e creio que nós precisamos ouvir a Deus. E se você quer conhecer meus livros, se você quer conhecer até mesmo a Academia Kingdom Global, que é uma escola online para discipular você no profético, você pode ir até o meu site www.vinicius7.com.br e começar a nos acompanhar. Pela graça de Deus, estamos ministrando em 2 emissoras, tanto na Band quanto na Rede TV, e Deus tem nos usado para abençoar a vida de milhares e milhares de pessoas. E eu digo para você, foi Deus na minha vida. É por isso que, da mesma maneira que eu aprendi a ouvir a Deus, eu ensino as pessoas a ouvir a Deus. Então, se você não nos acompanha, entra nessa rota profética. Você vai ver quanta coisa vai mudar na tua vida a partir do momento que você começar a caminhar mais perto da voz de Deus. Amém? E se você puder compartilhar essa palavra com outras pessoas, compartilha. E mais uma vez, ativa as notificações clicando no sininho que tem aqui, para que toda vez que eu entrar ao vivo você seja avisado. E hoje, às 18 horas, na verdade, nós vamos ter a nossa oração da noite. Amém? Bem, a quinta coisa é, não é normal não ter vontade de estar na presença de Deus. Tem gente que não tem vontade de orar, não tem vontade de ir na igreja, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de jejuar, não tem vontade de nada relacionado a Deus. Isso não é normal. Você tem prazer, sabe, num filme ruim. Você tem prazer muitas vezes numa música que inspira tristeza. Você tem prazer muitas vezes em não fazer nada, mas não tem prazer na presença de Deus. Tem algo espiritual que está batalhando contra o teu propósito. Você diz, não, mas e se eu for assim? As pessoas dizem, e se eu for assim? Não, você não é assim. Eu e você fomos criados para adorar a Deus. O que nos falta é a presença de Deus. O que nos falta, sabe, é Deus na nossa vida. A resposta para as indagações está em Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu e você fomos criados para estar em Deus. Deus é a medida, sabe, de tudo que falta na tua vida. Deus. É por isso que nós precisamos nos voltar para Ele. Nós precisamos dele, nós fomos criados para adorá-lo, nós fomos criados para estar na presença dele e o que nos falta é a presença dele. Você pode ter tudo nessa vida, mas se você não tiver a presença de Deus, sempre vai estar faltando alguma coisa, certo? Então eu posso lhe afirmar
que não é normal não ter prazer de estar na presença de Deus. Não é normal. Eu gostaria de fazer uma oração por você. E se você aceita essa oração, escreve aqui nos comentários: Jesus, entra na minha vida. Escreve aí: Jesus, entra na minha vida. Inclusive, se você ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, aceite-o. Aceite-o. E é simples você fazer. É só entregar seu coração e sua vida para Ele e diga: Jesus, eu entrego a minha vida, meu coração, tudo que tenho e tudo que sou a Ti. Faça essa oração. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então faça isso. Amém? Permita-me orar por você. Senhor Jesus Cristo, cobre com o teu sangue a vida de cada pessoa que está fazendo essa oração nesse momento. Eu oro para que aquele que ainda não te aceitou como o único e suficiente Senhor e Salvador, nesse momento ele seja convencido e ele declare: Jesus, seja meu Senhor. Eu oro para que toda força espiritual contrária, que está lutando contra essa pessoa, que está lutando contra aquilo que o Senhor tem na vida dela, se afaste dela, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Eu digo a toda obra das trevas, a tudo aquilo que está atacando, tirando as forças, tirando o ânimo, tudo aquilo que está trazendo destruição, eu digo: cesse agora. E eu digo a toda ação maligna: vá embora em nome de Jesus Cristo, e que a luz de Jesus Cristo toque na tua vida. Que você seja curado, que você seja restaurado, que você seja abençoado, abençoada. E que a alegria do Senhor, que fortalece, que essa alegria venha sobre a tua vida. Senhor, toque-os, Jesus, com o teu poder e traga vida a eles. Amém e amém. Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. E hoje às 18 horas eu estarei em oração aqui. E eu aguardo você, por isso, não esqueça de ativar as notificações para às 18 horas estarmos juntos. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, que não faltará nada na tua casa, que o Senhor Deus guarda os teus filhos e que a mão do Senhor está sobre teus negócios, sobre teus projetos e sonhos. E oramos para que o Espírito de Deus nos guie, para que o Espírito Santo nos encha da graça, nos encha do favor do Senhor. Também oramos para que o Senhor afaste de nós as oportunidades que não são do Senhor, as ofertas que não são do Senhor, os convites que não são do Senhor. Guia-nos, Espírito Santo. Guia-nos na Tua palavra, como está escrito no Salmo 119 e 105, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, mostra-nos o caminho, mostra-nos a direção, queremos ser guiados por Ti. E pedimos a Ti, ó Deus, encha agora a nossa casa da Tua presença, para que tenhamos um sono reparador, para que tenhamos tranquilidade, harmonia, para que a nossa família seja uma família unida e para que dentro da nossa casa haja prosperidade, abundância, favor de Deus e a Tua santa presença. Graças te damos, Senhor, e eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando comigo agora, cada pessoa que está firme nesse propósito, que haja 10.000 vezes mais sobre ela, sobre sua casa, sobre seus negócios, no nome de Jesus Cristo. E liberamos o Salmo 91, verso 7, que diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Graças te damos, Espírito Santo. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez essa noite. Quero pedir a cada pessoa que está entrando agora, você que quer ser abençoado por Deus, você que entende que é semeando que se colhe, pega essa oração e semeia entre teus amigos, semeia
entre tua família e que Deus Todo-Poderoso te recompense em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar aqui hoje glorificando o nome de Jesus através de um testemunho. Olha o testemunho que eu recebi da Marilene. Ela escreveu assim: há 2 anos conheci as orações abençoadas. Através delas comecei a entender tudo o que estava acontecendo comigo. Eu passava por grandes lutas, mas acompanhando as orações e os propósitos recebi muitos milagres. Fui curada do glaucoma e liberada dos colírios, além de receber visão espiritual das coisas que acontecem ao nosso redor. Deus abençoe a ti, tua família e teu ministério grandemente. Deus te abençoe, Marilene. Deus é fiel. Deus é Deus de milagres. É esse Deus que eu acredito que pode tocar em nossas vidas e que não só curou você fisicamente, mas também abriu a tua visão espiritual. Glória a Deus por isso. É Deus que faz isso. Amém? É Deus. Toda honra e glória a Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra. Eu quero perguntar se você está preparado para essa palavra. E o título dessa mensagem é: não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Você tem que estar exatamente onde Deus disse para você estar. Mesmo que não goste, mesmo que não queira, mesmo que não tenha 1000 paixões por isso, é o melhor caminho para você. A Bíblia nos fala em 1 Reis capítulo 13, verso 18 e 19 assim, preste atenção. Contudo, o homem idoso lhe respondeu: eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Todavia o velho profeta não estava dizendo a verdade. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa e saciou a sede que sentia. Nossa ignorância pode nos colocar em graves perigos. Exatamente. Pode levar você para o alto do despenhadeiro, lugares perigosos, lugares que podem ser de sofrimento e de angústia. Nós agonizamos quando nos esquecemos de consultar a Deus para as ofertas que surgem em nosso caminho. Esse profeta conhecia a voz de Deus, recebeu instruções de Deus. E esse profeta mais novo, a Bíblia diz que ele esteve com o rei Jeroboão, ele profetizou sobre Jeroboão e estava obedecendo assim, nos pequenos detalhes, tudo que Deus havia pedido para ele. E isso me impressiona, porque ele estava indo muito bem, as coisas estavam funcionando muito bem. A presença de Deus estava sobre esse profeta e o nome dele estava sendo falado. Deus o estava honrando. Só que aconteceu um problema aí no caminho. Diz que um profeta velho ouviu falar desse profeta novo e ficou com ciúme, ficou com inveja, quis de alguma maneira interromper o que esse profeta estava fazendo. E a Bíblia diz que esse profeta velho mandou abardar o seu jumento e ele foi se encontrar com um profeta mais novo no caminho. E a Bíblia diz que ele chegou ao profeta novo e o dissuadiu do seu caminho. E disse: vem comer pão, vem comer água na minha casa, porque o Senhor falou comigo, só que o Senhor não tinha falado com ele. Estava mentindo. É por isso, gente, que independente se ser pastor, profeta ou qualquer outro título aqui dessa terra, seja quem for, tudo você tem que consultar a Deus. Esse profeta mais novo, ele disse para o profeta velho: mas Deus disse para mim, para que eu não comesse pão no caminho, para que eu não tomasse água no caminho, para que eu voltasse por outro caminho. E agora o Senhor está dizendo que eu devo ir para a sua casa? E eu acredito que esse profeta velho, ele tinha uma lábia muito grande, ele tinha uma experiência de vida que talvez o profeta novo não tivesse. E o profeta novo acaba cedendo a esse profeta velho e foi para a casa dele,
Quando os dois estavam lá, o profeta novo estava comendo pão, estava comendo água. De repente, esse profeta velho é tomado por Deus. E o Senhor usa esse profeta velho para dizer ao profeta novo: você desobedeceu a palavra do Senhor. E você não terá sucesso no restante do seu caminho. Você não permanecerá vivo. Eu fico imaginando o que deve ter passado na cabeça desse profeta novo ao ter percebido que foi enganado e, ao mesmo tempo, ele recebeu agora uma palavra de Deus para a vida dele. Esse profeta novo sai da casa do profeta velho, retoma o seu caminho, e a Bíblia diz que um leão o encontra e o despedaça. Tudo isso aconteceu porque este homem não consultou a Deus. Ele não consultou a Deus para ver se aquilo que esse profeta velho estava falando para ele, se era de fato algo de Deus, se era de fato algo que o Senhor estava na frente. Nós temos que ter esse cuidado, temos que ter essa percepção. Será que todas as portas que estão se abrindo são de Deus? Será que essas oportunidades são de Deus? Será que isso que está cruzando o nosso caminho é um negócio de Deus? Então, perceber isso é muito importante. Entender o que Deus está falando conosco vai influenciar no nosso futuro. Esse profeta novo, ele estava quase concluindo a sua missão, mas ele não consultou a Deus. Muitas pessoas chegam a nós supostamente enviados por Deus, mas nem sempre aquilo que a pessoa diz que é de Deus para a sua vida, de fato é de Deus. Existem falsos profetas, existem homens que são enganadores, existem pessoas que querem desencaminhar você do seu caminho. E eu não falo só de pastores, ou de profetas, ou de apóstolos, seja lá quem for, porque o inimigo pode usar uma pessoa, até do seu trabalho, pode usar alguém da sua família, para tentar tirar você, lhe demover de uma direção de Deus, de algo que Deus determinou para a sua vida. Eu posso enumerar na palma das minhas mãos, e eu vou ter que usar as duas palmas, o tanto que pessoas tentaram me demover da minha missão, daquilo que Deus havia me chamado, daquilo que Deus havia colocado no meu caminho. Quantas palavras e profecias eu recebi, sabe? Que eu iria morar no exterior. E eu vou dizer uma coisa para você, ainda bem que eu não me movi no momento que eu recebi aquela palavra, porque eu acredito que se isso estiver no meu destino, Deus vai mudar o meu coração em relação a isso no futuro. Hoje, não existe nada, nem 1%, sabe, de intenção dentro de mim de morar fora. Mas eu não digo, dessa água eu não beberei, porque eu sou obediente ao que Deus fala. Então, se Deus falar comigo no futuro, amém? Mas sabe, hoje não existe nem 0,5% de vontade em mim de morar fora do país. Também já recebi palavras que eu deveria voltar ao pastorado. Já recebi mais de uma vez palavra que eu deveria voltar ao pastorado. E quando fui consultar o Senhor me disse: não, essa não é a minha vontade para você. Você já cumpriu a sua missão? Então eu entendo, sabe, que tudo nós devemos consultar a Deus. E assim como funciona no ministerial, funciona nos negócios, assim como funciona nos negócios, funciona para as oportunidades que vão surgir, seja de mudança, seja de negócio, seja de N fatores que possam tirar ou demover você da direção que Deus lhe colocou. Então nós precisamos nos manter na palavra de Deus. Nós precisamos nos manter na direção que Deus ele nos deu. E um detalhe, se Deus, preste bem atenção nisso, se Deus não lhe deu uma nova direção, permaneça na direção que você tem certeza que Ele lhe deu.
Porque muitas vezes as pessoas ficam perdidas e ficam paradas. E elas esquecem que Deus quer que elas caminhem. Nós não podemos incorrer no erro desse profeta, que acreditou numa palavra sem consultar a Deus. Tudo que disserem para o teu futuro, consulte a Deus. Se você quer viver sem errar, se você quer viver caminhando no caminho do sobrenatural, no favor de Deus, você tem que aprender a caminhar por uma palavra e não deixar nem os seus ouvidos lhe sabotarem por aquilo que estão falando com você e muito menos as circunstâncias que estão ao teu redor façam você desistir. Ah, mas está difícil no caminho que eu estou. Mas você tem uma palavra de Deus para permanecer nesse caminho? Fique aí. Porque Deus, para te abençoar ou para mudar uma circunstância, para Deus não há nada difícil. Eu tenho dito que Deus não depende de cenários favoráveis para nos abençoar. Deus não depende de uma economia pujante e poderosa para que eu seja uma pessoa próspera. Deus, Ele precisa e Ele quer a minha obediência para me abençoar. Então, mantenha-se na direção que Ele te deu. Não mude de direção, a menos que Ele fale com você. Seja uma pessoa íntegra no seu propósito com Deus, nos comandos de Deus. Nós temos que amar os comandos do Espírito Santo para a nossa vida. Se queremos, cumprir o nosso propósito. Então não te desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Esteja exatamente aonde Deus te plantou. Exatamente onde Deus quer que você esteja. E então você viverá os sonhos e os projetos de Deus. Nós temos visto nesses últimos dias muitas pessoas, que têm o chamado de Deus para o ministério, abandonando o ministério, abandonando o chamado para fazer outras coisas aqui nessa terra. Se Deus falou, tudo bem. Mas se Deus não falou, era melhor você reconsiderar. Porque nós daremos conta de absolutamente tudo. Nós daremos conta de absolutamente tudo. Daquilo que fizemos em nome do Senhor e aquilo que deixemos de fazer em nome do Senhor. É essa a instrução que eu tenho para você hoje. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E antes de declarar o Salmo 91, eu tenho alguns recados bem importantes. O primeiro deles é que domingo agora é Santa Ceia. E Santa Ceia é um grande culto para nós. Vêm pessoas de várias partes do Brasil para participar da Santa Ceia, aqui em São Paulo com a gente. E esse domingo, às 9 da manhã, eu estarei ministrando e a minha esposa às 18h30. E eu quero convidar você a participar da ceia. Vai ser uma grande bênção, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. O meu segundo anúncio é que segunda-feira, na oração das 6 da manhã, eu vou anunciar a próxima Escola de Profetas. Amém? A Escola de Profetas começa hoje aqui em São Paulo. E na segunda-feira, eu vou anunciar a próxima Escola de Profetas aqui, publicamente para todos, certo? Só que tem um detalhe importante. Provavelmente, a minha próxima escola vai encerrar até o meio-dia as inscrições. Enquanto a última levou 24 horas, essa não vai levar mais do que 6 horas. E sabe por quê? Porque Deus está despertando pessoas no mundo inteiro para ouvir a voz de Deus. Nós tivemos um trabalho até quando encerramos as vagas da escola, o tanto de gente nos pedindo vaga e nós não tínhamos mais, não tem aonde colocar mais gente. Usamos a capacidade total para essa escola desse final de semana. A capacidade total é o que pode. Então, para a próxima escola, nós vamos anunciar as vagas às 6 da manhã. E não se surpreenda se antes do meio-dia as vagas estiverem encerradas. Então, estou deixando aqui esse anúncio para você. Também quero agradecer a Deus por todos os parceiros doadores que têm nos ajudado na nobre missão que Deus nos deu. Pessoas que ouviram a Deus de fazerem parte dessa missão. Estamos semeando já há mais de 2 anos na televisão. Eu tenho programa na TV Bandeirantes de segunda a sexta, às 5h45 da manhã. E tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Estamos em rede nacional para a glória de Deus. E você
você que está aí me ouvindo, você é nosso convidado de orar por esse projeto e de participar, se você sentir no coração e desejar. Meu muito obrigado, que Deus te abençoe, porque essa recompensa só Deus para te dar. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move, sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caia 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios, porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim disse o Eterno. Vamos orar? Essa é uma tradução diferente, é a tradução King James. Eu gosto dessa tradução, ainda que a maioria não conheça, tá? Só para explicar para você que está acostumado com o Salmo 91 na Almeida, tá? É outra tradução, ela é bem mais explicativa, simples de entender. Eu quero agora orar por você e te abençoar, amém? Se você está com um problema de saúde, se você está enfrentando um desafio com um filho teu, se você está com um problema financeiro, está no meio, sabe, de um enrosco que lhe colocaram, coloca aqui nos comentários o teu nome, a tua necessidade, que nós vamos orar por você no nome de Jesus. Espírito Santo do vivo Deus, toque-os com o teu poder e com a tua graça. Eu oro em nome de Jesus Cristo agora, para que todo tipo de bloqueio na vida dessa pessoa seja quebrado agora. Oramos para que as resistências espirituais sejam desfeitas e que nenhum mal prevaleça na vida dessa pessoa. Senhor, toque-a com teu poder, com a tua graça e com teu favor, no nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da tua graça sobre teus filhos e filhas e os abençoe, com poder, com bênçãos, com prosperidade e com milagres, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que o Senhor toque com poder na vida dessa pessoa, tira agora o jugo espiritual, quebra esse peso, essa opressão, e eu declaro vida sobre ele, vida sobre ela. Espírito Santo, no nome de Jesus, envolva-nos com a tua presença, a todos nós. Oramos para que os nossos ouvidos sejam sensíveis à tua voz e que nós aprendamos a consultar ao Senhor para todas as decisões da nossa vida. Livra-nos do mal, livra-nos do engano, livra-nos da mentira, livra-nos daquilo, Senhor, que vem para tentar nos tirar e nos roubar das promessas de Deus. Oramos para que todo aquele que está doente seja curado agora. Seja uma doença física ou uma doença de ordem emocional, eu declaro saúde sobre você. Que a paz de Jesus entre dentro de você, que a alegria do Senhor entre dentro de você, que a força sobrenatural do Espírito Santo entre dentro de você e que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Que a tua mente receba paz, que haja harmonia dentro de ti, que todos os conflitos internos rendam-se diante do poderoso nome de Jesus Cristo e do sangue de Jesus Cristo. Clamamos o poder do sangue de Jesus sobre a tua vida, clamamos o poder do sangue de Jesus sobre a tua casa. Quebramos completamente as intenções do mal e profetizamos vida de Deus sobre ti, vida de Deus sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, abra as grandes portas, libera do teu favor, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos e pedimos a tua bênção,
em nome de Jesus Cristo. Favor de Deus sobre ti, favor de Deus sobre a tua casa, favor de Deus sobre a tua família, no nome de Jesus Cristo. Receba o toque de Deus, receba a unção do Espírito Santo, receba a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Seja tocado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê que Deus te abençoou? Se você crê, compartilhe agora com 9 pessoas essa oração. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui, se Deus quiser. Paz. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, alegria, saúde, prosperidade, abundância. Que o Senhor tire do nosso caminho a maldade, a crítica. Que o Senhor tire do nosso caminho o que é contrário, o que se opõe espiritualmente. E declaramos que a nossa vida está totalmente guardada por Jesus Cristo, pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, nos conduza em sabedoria, com graça, no nome de Jesus. E queremos liberar palavras proféticas sobre a vida dos nossos filhos, para que eles venham viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Também liberamos palavras sobre o nosso futuro. O favor do Senhor, a glória de Deus, a nossa vida nos abrirá caminhos, nos dará oportunidades, nos colocará nas mesas certas, nos colocará na direção certa. Nunca ficaremos perdidos, porque o Senhor fala. Amamos a voz de Deus. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, dá-nos sonhos proféticos, revela-nos o teu propósito. Nos dirija, Senhor, segundo a tua vontade. E também oramos para que a paz do Senhor governe o nosso coração, governe nossa família e tudo que estiver ligado a nós, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar junto com você aqui. Eu fiquei muito feliz hoje, recebi uma mensagem de uma pessoa que ela escreveu assim: eu vi que Deus usa você muito em cura divina. Pode orar para que eu seja curada? Se as pessoas não vissem que esse é o poder de Deus, se as pessoas não vissem a ação de Deus, isso não aconteceria. Jesus Cristo está vivo. É isso que eu quero falar para você aqui. Ele está vivo, coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé nele. Porque se Deus me usar para que você seja abençoado, saiba que o poder veio dele. Jesus Cristo está vivo, invoque o nome do Senhor, aonde você estiver. E a Bíblia diz que você será salvo, que você será tocado por Deus. Chame por Jesus, chame. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, nenhum de nós vai ao Pai, senão por Jesus. Eu quero dar um testemunho que eu recebi da Dulce, e ela escreveu assim: a paz. Faz 3 anos que sigo o Senhor no YouTube, através da minha cunhada Cida, que compartilhou as suas orações. Hoje venho contar o meu testemunho. Há 1 ano eu sentia muitas dores no joelho esquerdo. Não conseguia me mexer nem andar direito. Escutando a sua oração, o Senhor falou que Deus estava curando a pessoa com dores fortes no joelho esquerdo. Era exatamente o meu caso. Assim que o Senhor declarou a cura, na mesma hora minhas dores desapareceram e não sinto mais nada. Glória a Deus por esta cura na minha vida. Toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus. Sou grata a Deus por usar sua vida para trazer cura a nós. Deus abençoe e continue te usando grandemente. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória e todo o louvor. E você que está entrando aqui nessa oração, eu peço para você já deixar sua curtida. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos. Você vai ver que vai valer a pena. Hoje estamos oficialmente começando o nosso propósito, 14 dias, apresentando orações específicas para Deus. É por isso, da carta para Deus. Você pode baixar lá no meu site www.vinicius07.com.br
E se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Certo? Que nada vem impedir você de entrar de cabeça nesse propósito. Por 14 dias, nós vamos estar fazendo orações muito específicas para Deus. O que são orações específicas? Falar em detalhes para Deus. O que estamos passando, o que estamos buscando, aonde queremos chegar. Amém? É isso. Você vai fazer uma oração específica nesses 14 dias e veremos a glória de Deus. Amém? Muito bem. Compartilhe agora com o máximo de gente que é conhecida sua. Eu creio que quando nós semeamos a palavra para outras pessoas, Deus nos abençoa. Então, se preocupe com alguém e mande essa oração para essa pessoa hoje. Em 1 Coríntios 10, 31, a Bíblia diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam outra qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa orientação do apóstolo Paulo aqui está falando que tudo que nós fizermos na vida tem que estar em harmonia com os valores divinos. E eu quero trazer essa mensagem para você hoje. 5 chaves para você manter as suas ações ou o seu propósito alinhado com Deus. Essas 5 chaves vão fazer com que a sua prioridade esteja conectada ao propósito. E quando isso acontece, é muito poderoso. E a primeira chave que eu quero compartilhar com você é: reconheça que a erosão é gradual. Ou seja, tudo aqui nesse mundo está em constante degradação. Ou seja, Deus precisa colocar a mão para que você não perca aquilo que Ele colocou sobre a sua vida. Não perdemos nosso foco de golpe, mas por pequenos desvios acumulados. A partir do momento que você se desvia de uma direção de Deus, você já está em perda. Quando você desobedece a Deus, você está em perda, mesmo que você não veja. Então a única coisa que vai trazer sustento à nossa vida é se nos mantivermos numa palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai segurar as pontas na tua vida, trocando em miúdos. É a palavra de Deus que você caminha nela, que você anda com ela, na direção de Deus para a sua vida, que vai fazer com que tudo esteja seguro. Caso contrário, essa lei da erosão gradual, que é não só física, mas também é espiritual, ela pode tocar na sua vida. Nós só interrompemos isso quando ficamos conectados ao propósito divino. Totalmente conectados. Por isso que a nossa vida tem que estar bem alinhada com Deus. Quando você está alinhado com Deus, tudo está seguro. Quando você está alinhado com Deus, Ele está protegendo, Ele está guardando a tua entrada e a tua saída. É incrível como o poder sobrenatural de Deus trabalha para aqueles que permanecem na posição que Deus colocou eles. Não saia da posição. Não ande em desobediência. Não ande fora de uma direção, fora de uma palavra de Deus, porque o que vai manter a nossa vida é estar na direção. A segunda chave para manter as suas prioridades alinhadas é: pare de se comparar com os outros. A comparação é o ladrão da alegria e ela desordena rapidamente as nossas prioridades. Eu sempre digo que a pessoa que está focada no seu propósito, focada no que Deus tem para ela, ela não tem tempo para ficar olhando para a grama verde do vizinho. Ela tem tanto o que fazer e ela quer estar 100% ali, rendida naquele propósito, que ela não vai ficar se comparando aquele que está sendo abençoado, aquele que está dando certo, aquele que está ganhando muito dinheiro. Não. Não se compare com as pessoas. Não tente correr essa corrida, você vai sempre perder. Porque quando você se compara, você perde velocidade.
você perde promessas de Deus que estão na sua vida. Algumas pessoas querem viver os planos de Deus para a sua vida, mas elas querem viver os planos de Deus e ao mesmo tempo estar cuidando da vida dos outros. Não é assim que a prosperidade te alcança. Não é assim que você agrada a Deus. Você tem que entender, existe alguém com você, que é o Espírito Santo. E quando você tem essa atitude de ficar se comparando aos outros, de ficar inclusive triste, porque outros estão sendo bem-sucedidos e você não, você está desagradando a Deus e está perdendo ritmo, está perdendo aceleração na sua caminhada. A terceira coisa, mantenha seu primeiro amor. Quer estar alinhado com Deus? Então mantenha seu primeiro amor. Volte à paixão inicial em cada relacionamento importante com Deus, com a família e com um propósito. Tem gente que esqueceu que a família é importante. Tem gente que esqueceu que a sua esposa, o seu esposo, seus filhos são sua prioridade. E claro, Deus, Ele é a nossa primeira e principal prioridade. E quando nós ficamos envolvidos com as coisas aqui desse mundo, acabamos nos esquecendo de ter um tempo de entrega, um tempo de rendição, um tempo de proximidade com Deus. Eu ministrei ontem uma mensagem onde Moisés orou: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu me quebrantei tanto naquela mensagem porque nós precisamos estar próximos de Deus. Podemos estar numa igreja e estarmos longe. Podemos estar no ministério e estarmos longe. Podemos estar vivendo nas alturas aqui dessa terra e estar longe. Você não vai se sentir tão bem andando com pessoas prósperas, pessoas que estão vivendo uma vida abundante, se você estiver longe de Deus. Porque tudo perde o significado quando estamos longe de Deus. É somente Deus que pode colocar, sabe, o ritmo certo da vida em você. Quando você anda longe de Deus, você perde o compasso, você perde o ritmo, você desalinha no propósito. Por isso, mantenha o seu primeiro amor com Deus, com a família e, em terceiro, com o seu propósito. Você tem que amar o que você faz. Se você não amar o que você faz, os dias, em vez de serem leves, serão pesados e carregados. Sabe, Deus não se agrada quando a gente não gosta do trabalho da gente. Deus não se agrada quando a gente está infeliz com aquilo que está fazendo. Nós temos que aprender a ser gratos, a celebrar o que Deus, Ele quer para a nossa vida. Eu sei de uma coisa, que quando algo começa a me aborrecer, eu tenho que sair daquilo. Porque quando eu estou alinhado com propósito, eu estou bem, completamente feliz. Agora, a partir do momento que eu começo a dar mais do que eu deveria a uma coisa do que as coisas que são prioridade de Deus para a minha vida, eu começo já a ter os efeitos disso. E não apenas no meu espírito, mas no meu corpo, na minha alma. É terrível. Sabe, eu digo que eu sou muito abençoado por Deus, por ter um dom profético e por discernir as coisas de uma maneira tão clara, mas ao mesmo tempo, essa capacidade que Deus me deu de discernir as coisas me torna muitas vezes, eu posso dizer, sensível demais às coisas espirituais. E se eu não estiver bem alinhado com Deus, isso me afeta. É por isso que os dons de Deus e até mesmo o ministério profético, você só vai conseguir conduzi-los na sua vida se você tiver muito tempo com Deus. Muito tempo com Deus. É por isso que eu tenho feito uma limpa na minha agenda com coisas sem propósito. Toda semana, alguém quer tomar um cafezinho comigo. Toda semana.
alguém quer tomar um cafezinho, alguém quer conversar comigo toda semana. Só que se eu atender todo mundo, eu não tenho tempo para ficar com Deus. Então eu tenho que atender alguns numa semana, outros na outra semana e assim por diante. Caso contrário, eu vou perder o meu foco. A quarta coisa é entenda o impacto. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, todo o resto encontra o seu devido lugar. Olha que tremendo isso. Então, o impacto de eu estar fazendo a vontade de Deus, de eu estar alinhado com um propósito, vai fazer as coisas irem para o lugar na minha vida. Porque, como ser humano, ele é influenciável. É fácil você sair da direção de Deus. É fácil. É fácil você comprar algo que não faz parte do seu propósito. É fácil você fazer uma mudança na sua vida que vai impactar no seu propósito. Então, eu creio que o impacto de nós estarmos alinhados ao propósito de Deus na nossa vida vai colocar tudo no seu devido lugar. Então, toda desordem, toda bagunça, tudo isso termina quando você está alinhado com Deus. Tua vida financeira está bagunçada. Teus negócios estão bagunçados porque talvez você não esteja alinhado ao propósito de Deus na tua vida. E um detalhe, tem situações que a gente fica empurrando na nossa vida e isso fica contaminando o nosso coração. Então, busque um alinhamento ao propósito de Deus, à vontade de Deus, para que a sua vida não seja consumida por esses ressentimentos, por essa bagunça emocional dentro de você. E a quinta coisa, e aqui eu encerro, se você quer ter um alinhamento ao seu propósito, vigie o que você pensa. Você só controla as suas decisões, não os resultados, jamais. Viva pelo importante e não pelo urgente. E assim você vai estar alinhado ao que Deus tem para a sua vida. Então, pare um pouco de se preocupar. Pare um pouco de ficar ansioso. Pare um pouco de pensar demais. Faça o que você tem que fazer, decida certo. E os resultados Deus trará para a sua vida. Sabe, nós pensamos que temos que controlar as decisões e os resultados. Não, você só tem que controlar as decisões. Porque os resultados quem controla é Deus na sua vida. Então controle as decisões, não os resultados. Porque os resultados têm que vir da maneira de Deus para a nossa vida. Amém? Então, o que você tem que fazer é decidir certo. Se decidir certo, vai ter os resultados certos na sua vida. Eu deixo essa palavra, essa instrução ao teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? E você que entrou agora nessa live, você pode ir lá no meu site e baixar gratuitamente essa carta para Deus, onde você vai fazer uma oração específica. Senhor, eu quero uma porta de emprego, ganhando tantos R$1.000, próximo da minha casa, ou em tal lugar, eu quero trabalhar naquela empresa, te dou glória, Senhor, e depois você vai para o segundo pedido, e tudo você vai fazendo de forma específica. Senhor, eu te apresento meu filho, daí você coloca o nome dele, meu filho Enzo, coloco meu filho diante de ti, peço que o Senhor proteja, o livre do mal, tira as amizades, tira essa rebeldia que ele está, você vai especificar. É o poder das orações específicas. Eu recebi de Deus uma ordem e o Senhor me disse assim, ensina meu povo a fazer orações específicas. Ensina meu povo a fazer orações específicas. E se você não conseguir baixar essa carta do meu site, pega uma folha em branco aí e faz a tua carta, tá? Mas não fica sem apresentar diante de Deus. Por 14 dias eu estarei apresentando. Então, quando acabar essa oração, se você não tem uma carta, pega aí uma folha em branco, faz esse propósito, 14 dias, entra de cabeça, você vai ver os resultados em nome de Jesus na sua vida. Amém? Quero pedir também que você compartilhe agora essa oração com grupos, com amigos, nas suas redes sociais. Você que tem um canal no YouTube, que é relevante no YouTube, compartilha com a tua comunidade esse vídeo, vai abençoar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Também quero falar rapidamente dos meus livros, o Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2. As pessoas pensam que eu só tenho esses livros aqui, mas na verdade
Esse aqui é o meu 18º livro e esse aqui é o meu 19º livro. Eu tenho outros livros que vão te abençoar, tá tudo lá no meu site. Esses dois aqui é um devocional. E por que eu falo tanto deles? Porque são direções para o dia a dia. De repente você vai, ter um dia cheio de compromissos. Antes de sair de casa, você lê um devocional. Você pode sair ali, às vezes, com uma palavra de Deus para a tua vida, uma direção de Deus, um conselho de Deus, que durante o dia você vai precisar daquilo. Então, os devocionais vêm para enriquecer o teu dia a dia. Amém? Esse é o devocional 1 e esse é o devocional 2. E olha só, olha que tremendo esse livro aqui por dentro. Aqui é o versículo bíblico, né? Aqui é a oração que eu faço, cada página tem uma oração minha. Aqui as direções para o teu dia, direções para a tua vida. E aqui você vai escrever a sua própria oração a punho, tá? Então esses dois livros aqui vão te abençoar muito. Você pode adquirir lá no nosso site, em nome de Jesus Cristo. Agora, deixa eu declarar o Salmo 91. Quero também pedir a sua oração, ore por mim. Nós temos programas de televisão de segunda a sexta-feira. Programas estes que têm abençoado a vida de milhões de pessoas. Vidas estão sendo abençoadas, vidas estão sendo salvas. E eu peço a sua oração. Amém? Estamos em rede nacional na TV Bandeirantes, de segunda a sexta, às 5h45 da manhã. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do laço de Satanás. E que todo tipo de amarra do inimigo contra a nossa vida e nossa família cesse completamente. Apresento diante de Ti, Senhor, a carta. E esta carta representa todas as cartas que estão sendo colocadas agora em oração. Eu concordo em fé, Pai, que tudo aquilo que é segundo a Tua vontade vai se cumprir. Toca na família, toca no casamento, toca nos filhos, toca nas relações interpessoais que essa pessoa tem. Abençoe seus negócios, seus projetos, seus sonhos, os livramentos que estão sendo pedidos nas cartas, a transformação, a salvação, a restauração, Pai, até mesmo da relação de pais e filhos e pais, de marido e mulher, e tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, toda a perseguição que ela tem enfrentado, toda a dor que tem se levantado na vida dela, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor dê vitória agora. Apresentamos diante de Ti, Pai, cada oração, cada carta para Deus, colocamos diante de Ti, como está escrito na Tua palavra, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. No nome de Jesus, liberamos uma palavra profética, viveremos os milagres, viveremos as promessas e viveremos respostas de Deus aqui nessa campanha. No nome de Jesus, cremos que esse propósito, o Senhor está aqui. Senhor, Espírito Santo, nós te convidamos, esteja aqui conosco, nos fortalecendo, nos capacitando, nos dando ânimo novo e nos levando, Senhor, a novos níveis. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Tua graça e Teu favor. Amém e amém. Deus te abençoe
que o Senhor te restaure completamente, que toda insônia vá embora, que toda perturbação vá embora, que você possa dormir como um bebê, em nome de Jesus. Pessoas que têm insônia, pessoas que não conseguem dormir bem à noite, eu libero essa palavra do Salmos 4, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Deus te abençoe, Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais.